Já imaginou acordar um dia e descobrir que todos os seus problemas financeiros simplesmente desapareceram? Abrir sua conta bancária e ver números que antes você só sonhava. Números que transformariam sua vida para sempre. Pois saiba que neste exato momento, enquanto você assiste a este vídeo, existem pessoas comuns, pessoas como você, que estão descobrindo um segredo guardado por séculos. Um segredo que poucos conhecem, mas que tem o poder de transformar escassez em abundância. E o mais impressionante, este segredo não vem de gurus financeiros modernos ou de livros de autoajuda. Ele vem de um dos santos mais misteriosos e poderosos da história recente. Um homem que carregava em seu próprio corpo as marcas do divino. Estou falando de Padre Pio, o santo dos estigmas, o homem que conversava diretamente com o plano espiritual. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma sorte inexplicável quando se trata de dinheiro? Por que algumas famílias, mesmo sem grande instrução financeira, conseguem atrair prosperidade, geração após geração? E por que você, apesar de todo o seu esforço e trabalho duro, ainda enfrenta dificuldades para fazer o dinheiro fluir em sua vida? A resposta pode estar em um código secreto, um sistema de oração e números que Padre Pio revelou a pouquíssimas pessoas de sua confiança. Um sistema que, quando aplicado corretamente, com fé e perseverança, tem o poder de abrir as portas da fortuna. E hoje, neste vídeo, vou compartilhar com você este conhecimento que muitos poderosos preferem manter escondido. Mas antes, preciso fazer um alerta. O que vou revelar não é magia, não é jogo de azar. É um método espiritual que conecta sua intenção com as forças invisíveis que governam a prosperidade. É um caminho que une fé e ação, devoção e resultados práticos. E por isso mesmo, não é para todos. Apenas aqueles com coração puro e intenções sinceras conseguirão despertar seu verdadeiro poder. Você está pronto para conhecer o código secreto de Padre Pio? Está preparado para transformar sua relação com o dinheiro e abrir as portas para uma vida de abundância? Então continue assistindo, porque o que vou revelar nos próximos minutos pode ser exatamente o que você esperou a vida inteira para descobrir. Francesco Forgione. Este era o nome de batismo de um menino nascido em uma pequena vila italiana chamada Pietrelcina, em 25 de maio de 1887. Uma criança aparentemente comum de família humilde, mas que desde muito cedo demonstrava uma conexão especial com o mundo espiritual. Aos 5 anos, já tinha visões regulares de Jesus, Maria e seu anjo da guarda. Este menino cresceu e se tornou o homem que o mundo conheceria como Padre Pio de Pietrelcina, um santo cuja vida foi marcada por fenômenos extraordinários. Bilocação, a capacidade de estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Leitura de corações, conhecendo os pecados não confessados de pessoas que nunca tinha visto antes. Curas milagrosas, e mais notoriamente os estigmas, as feridas de Cristo que ele carregou em seu corpo por mais de 50 anos, sangrando diariamente sem nunca infeccionar. Mas além desses dons conhecidos publicamente, Padre Pio possuía outro conhecimento, um que ele compartilhava apenas com um círculo muito restrito de pessoas. Um sistema de oração e números que, segundo testemunhos, abria as portas da prosperidade material para aqueles que o praticavam com devoção e fé verdadeira. Como este conhecimento chegou até Padre Pio? Segundo relatos de seus confidentes mais próximos, durante uma de suas experiências místicas mais profundas, quando esteve em êxtase por quase 48 horas em 1918, Padre Pio recebeu não apenas as chagas visíveis de Cristo, mas também uma sabedoria especial sobre como as leis espirituais se conectam com a prosperidade material. Esta sabedoria não era nova, estava codificada em antigos textos místicos cristãos, em passagens bíblicas específicas e em tradições orais passadas através dos séculos. Mas Padre Pio recebeu a chave para decifrar estes códigos e traduzir este conhecimento para a vida moderna. Uma forma de conectar o mundo espiritual com as necessidades materiais mais urgentes das pessoas comuns. E é importante entender, Padre Pio não era ingênuo quanto às dificuldades materiais. Ele cresceu em pobreza extrema. Conhecia a fome, o frio,
a insegurança de não saber se haveria comida no dia seguinte, e talvez por isso mesmo, em sua infinita compaixão, tenha recebido este dom especial, a capacidade de ajudar pessoas sinceras a transformarem suas circunstâncias materiais através da fé. A oração é a melhor arma que possuímos, a chave que abre o coração de Deus, dizia Padre Pio. Mas o que poucos sabem é que ele também ensinava que certas orações, combinadas com determinados números e praticadas em momentos específicos, criavam uma ressonância especial no universo. Uma vibração que atraía não apenas bênçãos espirituais, mas também materiais. Um de seus devotos mais próximos, que preferia se manter anônimo, contou que após perder tudo o que tinha em um incêndio, recebeu de Padre Pio um pequeno papel com uma oração e uma sequência de números. Reze com fé, use estes números e suas necessidades serão atendidas, disse o santo. 2 semanas depois, este homem ganhou uma soma considerável em um sorteio local, o suficiente não apenas para reconstruir sua casa, mas para viver com conforto pelo resto de sua vida. Outro relato vem de uma senhora idosa de nome Maria, que cuidava de 7 netos após a morte prematura de sua filha. Desesperada com dívidas e ameaçada de despejo, ela procurou Padre Pio em San Giovanni Rotondo. Após ouvir sua confissão, o santo lhe entregou um sistema de oração e números, orientando-a a praticá-lo com devoção por 33 dias consecutivos. No 34º dia, Maria recebeu a notícia de que havia sido contemplada com o prêmio principal de uma loteria, que nem se lembrava de ter jogado, um bilhete comprado meses antes e esquecido em sua bolsa. Estas histórias podem parecer fantásticas, mas são apenas algumas entre centenas de casos documentados no arquivo do convento de Santa Maria delle Grazie, onde Padre Pio viveu a maior parte de sua vida. Casos que a Igreja, em sua cautela tradicional, prefere não divulgar amplamente, temendo que o aspecto material ofusque a verdadeira mensagem espiritual do santo. Mas o que exatamente é este código? Como ele funciona? E, mais importante, como você pode aplicá-lo em sua própria vida para transformar sua realidade financeira? O código de Padre Pio para a prosperidade material é composto por 3 elementos interconectados: uma sequência de orações específicas, um sistema numérico baseado em vibrações sagradas e um cronograma preciso que segue os ciclos lunares e os dias litúrgicos. Primeiro, as orações. Padre Pio ensinava que a prece sincera é o fundamento de qualquer transformação, material ou espiritual. Mas para atrair prosperidade, ele recomendava uma combinação específica: o Pai Nosso recitado 3 vezes ao amanhecer, focando especialmente nas palavras "O pão nosso de cada dia nos dai hoje". O Salmo 23, "O Senhor é meu pastor e nada me faltará", recitado ao meio-dia. E antes de dormir, uma oração de gratidão personalizada, agradecendo pelas bênçãos recebidas como se o milagre financeiro já tivesse acontecido. Esta última parte é crucial: agradecer antecipadamente, com fé inabalável de que sua prece já foi atendida. Como dizia o próprio Padre Pio, ore e tenha fé e não se preocupe. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração. O segundo elemento é o sistema numérico. Aqui entramos em um território mais místico e fascinante. Padre Pio explicava que certos números carregam vibrações específicas que ressoam com diferentes aspectos da criação. Não por acaso, as tradições numerológicas existem em praticamente todas as grandes religiões e sistemas espirituais do mundo. Para a prosperidade financeira, Padre Pio recomendava identificar o que ele chamava de sua sequência de abundância pessoal, um conjunto de números derivados de seu nome completo e data de nascimento, calculados através de um método específico que ele ensinava individualmente a cada pessoa. Mas ele também compartilhava uma sequência universal que, segundo suas palavras, abre as portas do tesouro celestial para qualquer pessoa com fé sincera. Esta sequência é 7, 15, 9, 22, 4, 11, 33. Estes números não foram escolhidos aleatoriamente. Cada um carrega um significado profundo nas tradições místicas cristãs. O número 7 representa a perfeição divina, os 7 dias da criação. Os 7 sacramentos,
Os 7 dons do Espírito Santo. O 15 é a soma do 7, perfeição divina, e 8, novo começo, simbolizando a perfeita renovação material. Número 9 representa os frutos do Espírito Santo e a completude de um ciclo. 22 é considerado o número mestre da manifestação material na Terra. Não por acaso. Deus criou 22 coisas nos 6 dias da criação, segundo a tradição hebraica. O número 4 simboliza estabilidade e fundação sólida. Os 4 elementos, as 4 estações, os 4 pontos cardeais. O 11 é considerado um portal entre o mundo físico e espiritual. E o 33, o número de anos que Cristo viveu na Terra, representa a plenitude da manifestação divina no plano físico. Juntos, estes números criam o que Padre Pio chamava de a chave do cofre divino, uma frequência vibratória que, quando ativada pela oração sincera, atrai prosperidade material. O terceiro elemento do código é o cronograma. Padre Pio ensinava que existem momentos específicos em que o véu entre o mundo material e o espiritual se torna mais fino, facilitando a manifestação de nossas preces. Estes momentos seguem tanto os ciclos naturais, fases da lua, solstícios e equinócios, quanto os ciclos litúrgicos da Igreja. O período mais poderoso, segundo ele, começa na primeira sexta-feira após a lua nova e se estende por 9 dias consecutivos. Durante este período, a sequência numérica deve ser utilizada em conjunto com as orações, idealmente escritas em um papel que deve ser mantido junto ao corpo durante o dia e sob o travesseiro à noite. A fé move montanhas, dizia Padre Pio, mas a fé combinada com o conhecimento dos tempos sagrados e números divinos pode transformar completamente sua existência material. Mas aqui está um ponto crucial que preciso enfatizar. Este sistema não funciona como magia automática ou como um truque para manipular forças cósmicas. O próprio Padre Pio advertia que, sem pureza de coração e intenção sincera de usar a abundância para o bem, os números e orações permanecem letras mortas no papel. Em outras palavras, o código só funciona para aqueles que buscam prosperidade não por ganância ou egoísmo, mas para suprir necessidades legítimas, ajudar outros e glorificar a Deus através de sua abundância. Como está escrito em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. E é aqui que muitos falham ao tentar aplicar este conhecimento. Abordam o sistema como uma fórmula mágica para enriquecimento rápido, sem a necessária preparação espiritual e pureza de intenção. O resultado? Silêncio cósmico, nenhuma resposta, ou em alguns casos, o que Padre Pio chamava de falsa prosperidade, ganhos materiais que vêm acompanhados de problemas ainda maiores. Agora, você pode estar se perguntando, se este código é tão poderoso, por que não é amplamente conhecido? Por que não vemos multidões de pessoas usando-o para ganhar na loteria todas as semanas? Existem várias razões para isto. Primeiro, como já mencionei, a Igreja Católica sempre foi cautelosa quanto a aspectos místicos que poderiam ser mal interpretados ou que pudessem desviar a atenção da mensagem central do Evangelho. O próprio Padre Pio era extremamente seletivo sobre com quem compartilhava este conhecimento, escolhendo apenas pessoas com sincera necessidade e pureza de coração. Segundo, existe o que os místicos chamam de véu protetor sobre certos conhecimentos sagrados. Eles permanecem ocultos até que a pessoa esteja espiritualmente preparada para recebê-los. Você já notou como pode ler um texto religioso ou espiritual várias vezes ao longo da vida, e de repente, em um momento específico, uma passagem que você leu dezenas de vezes ganha um significado completamente novo e profundo? Este é o véu se levantando quando você está pronto. E, finalmente, existe um aspecto de proteção divina neste ocultamento. Conhecimentos poderosos nas mãos erradas ou usados com intenções impuras podem causar mais dano do que bem, tanto para o indivíduo quanto para a coletividade. Mas, se você está assistindo este vídeo agora, se estas palavras ressoam em seu coração, é porque chegou o momento certo para você. O véu está se levantando.
E este conhecimento está sendo oferecido para sua transformação pessoal e material. Vamos agora ao passo a passo prático de como aplicar o Código de Padre Pio em sua vida. Passo 1. Preparação espiritual. Antes de iniciar o processo, dedique pelo menos 3 dias a uma limpeza espiritual. Isso inclui jejum parcial, abstendo-se de carne vermelha, álcool e excessos. Confissão sincera de seus erros, seja em confessionário formal para católicos, seja em oração privada. E atos de caridade, mesmo que pequenos. Passo 2. Formule claramente sua intenção financeira. Seja específico sobre o valor que necessita e, mais importante, para qual propósito. Como Padre Pio sempre enfatizava, peça com um propósito nobre, e as portas dos tesouros se abrirão. Escreva esta intenção em um papel de cor branca, usando tinta azul. Passo 3. Identifique o início do próximo ciclo de 9 dias, começando na primeira sexta-feira após a lua nova. Você pode facilmente encontrar calendários lunares online ou em aplicativos de celular. Passo 4. Durante estes 9 dias, siga rigorosamente o regime de orações que mencionei antes. Pai Nosso 3 vezes ao amanhecer, Salmo 23 ao meio-dia e oração de gratidão à noite, como se seu milagre financeiro já tivesse sido concedido. Passo 5. Em cada um destes 9 dias, escreva em um pequeno pedaço de papel a sequência numérica 7, 15, 9, 22, 4, 11, 33, seguida de seu próprio número de abundância pessoal, que você pode calcular usando a data de seu nascimento. Para calcular seu número pessoal de abundância, some todos os dígitos de sua data de nascimento até chegar a um único dígito. Por exemplo, se você nasceu em 15/07/1972, você somaria 1,5/0,7/9,7/2, 32, e depois 3/2/5. Seu número pessoal seria 5. Passo 6. Carregue este papel consigo durante o dia, de preferência no bolso próximo ao coração ou em uma pequena bolsa pendurada no pescoço. À noite, coloque-o sob seu travesseiro. Passo 7. No 8º dia do ciclo, que será uma sexta-feira, acenda uma vela branca e leia em voz alta o Salmo 65, que fala sobre abundância e provisão divina. Deixe a vela queimar completamente. Passo 8. No 9º e último dia, sábado, faça um pequeno ato de caridade. E agora, o passo que muitos ignoram, mas que Padre Pio considerava absolutamente essencial. Após receber sua bênção financeira, dedique uma porção dela, tradicionalmente 10%, para causas que beneficiem os mais necessitados. A prosperidade que não circula, dizia ele, estagna e eventualmente se perde. A verdadeira abundância flui como um rio, não se acumula como um pântano. Este sistema, quando praticado com sinceridade, fé e pureza de intenção, tem o potencial de transformar completamente sua realidade financeira. E não estamos falando apenas de ganhos na loteria, embora existam inúmeros casos documentados de pessoas que, seguindo este método, foram contempladas com prêmios significativos. A prosperidade pode manifestar-se de infinitas formas: uma promoção inesperada no trabalho, uma herança de um parente distante, uma oportunidade de negócio lucrativa que surge do nada, a valorização súbita de um imóvel ou investimento, ou mesmo a resolução milagrosa de um problema financeiro que parecia insolúvel. Como Maria Grácia, uma devota de Padre Pio, que aplicou este código quando estava prestes a perder sua casa para o banco devido a uma hipoteca não paga. No 8º dia do ciclo de orações, recebeu uma ligação de um advogado, informando que um tio distante que ela mal conhecia havia falecido e deixado para ela uma quantia exata até o último centavo do que devia ao banco. Ou como Antônio, um pequeno comerciante à beira da falência, que após completar o ciclo de 9 dias, foi procurado por um empresário que queria formar uma parceria justamente no ramo em que ele atuava, injetando capital e transformando seu pequeno comércio em um negócio próspero. Estas não são coincidências. São manifestações do que Padre Pio chamava de a matemática divina, a forma como o universo responde quando alinhamos nossa intenção, fé e ações com as leis espirituais que governam a prosperidade.
Mas preciso fazer um alerta importante. O Código de Padre Pio não é uma fórmula para ganhar na loteria todas as semanas, nem para acumular riquezas ilimitadas, sem esforço ou propósito. Na verdade, o próprio Padre Pio advertia contra o uso repetitivo do sistema apenas por ganância. Quando Deus responde a um pedido sincero de ajuda material, dizia ele, a resposta vem acompanhada de uma missão. A abundância recebida deve servir a um propósito maior que o mero conforto pessoal. Em outras palavras, este código não é para quem busca apenas riqueza, mas para quem busca suficiência e significado, recursos para viver com dignidade e para fazer diferença na vida dos outros. Aqui está outro aspecto fascinante deste sistema. Ele tende a funcionar melhor em momentos de necessidade genuína do que em situações de mero desejo de mais, como se a própria energia do universo respondesse mais prontamente ao clamor sincero de quem realmente precisa do que ao pedido casual de quem já tem o suficiente. Isso não significa que você precise estar na miséria para que o código funcione, mas significa que sua intenção deve vir de um lugar de propósito autêntico, não de ganância ou comparação social. Como o Padre Pio frequentemente lembrava, Deus não responde a todos os nossos desejos, mas cumpre todas as suas promessas. E qual é a promessa divina quanto à prosperidade material? Nas palavras de Jesus em Lucas 12:31, buscai antes o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ou como está escrito em Filipenses 4:19, o meu Deus suprirá todas as vossas necessidades, segundo as suas riquezas na glória em Cristo Jesus. Note que a promessa é de suprimento de necessidades, não de luxos ilimitados ou riquezas sem propósito. E é exatamente isso que o Código de Padre Pio ativa, o cumprimento desta promessa divina de provisão e suficiência. Existe outro aspecto deste conhecimento que raramente é discutido, mas que é igualmente importante. O Código de Padre Pio não apenas atrai recursos financeiros, mas também trabalha no nível da consciência, transformando sua relação com o dinheiro. Muitas pessoas vivem em um estado de pobreza mental, um padrão subconsciente de escassez que sabota suas finanças independentemente de quanto ganham. Podem receber um aumento, uma herança ou até ganhar na loteria, e mesmo assim, em pouco tempo, voltam à mesma situação de aperto financeiro. Padre Pio ensinava que este padrão subconsciente precisa ser quebrado para que a prosperidade duradoura se estabeleça. E o próprio processo do código, as orações diárias, a expectativa positiva, a gratidão antecipada, trabalha profundamente no subconsciente, reprogramando-o para um padrão de abundância. Quando você ora com fé por 9 dias consecutivos, dizia ele, não está apenas pedindo a Deus, mas também falando diretamente com sua própria alma, reescrevendo a história que ela conta a si mesma sobre o que é possível e o que merece. Esta transformação interna é tão valiosa quanto a manifestação externa de recursos, porque sem ela, qualquer abundância recebida será temporária. Com ela, você cria as condições para uma prosperidade sustentável e crescente. Agora, você pode estar se perguntando, mas tudo isso não soa um pouco como aquelas fórmulas de lei da atração ou pensamento positivo que vemos por toda parte hoje em dia? Existe uma diferença fundamental. Enquanto muitas dessas abordagens modernas colocam o indivíduo como centro e criador de sua realidade, o Código de Padre Pio reconhece uma ordem divina a qual nos alinhamos em humildade e fé. Não somos nós que manifestamos riqueza através de nosso pensamento, é Deus que provê segundo sua graça e sabedoria infinitas. Como o próprio Padre Pio dizia, a oração não muda Deus, mas muda quem ora. E nesta mudança interior, criamos as condições para receber o que já está destinado a nós no plano divino. Esta compreensão traz uma paz profunda ao processo. Você não está tentando forçar o universo a lhe dar o que quer. Está simplesmente se abrindo para receber o que já lhe pertence por direito divino, suficiência, dignidade, recursos para cumprir sua missão na Terra. E é esta atitude de humilde receptividade, combinada com fé inabalável e ação alinhada, que faz o Código de Padre Pio tão poderosamente eficaz.
Um último aspecto que preciso abordar é a importância do sigilo durante o processo. Padre Pio recomendava que não se compartilhasse com ninguém, exceto talvez com o cônjuge, que você está praticando este sistema. A energia da dúvida e do ceticismo dos outros, dizia ele, pode interferir no campo de manifestação que você está criando. Em Mateus 6,6, Jesus ensina: mas tu, quando orares, entra no teu quarto e, fechando a porta, ora a teu pai que está em secreto. E teu pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Este princípio aplica-se perfeitamente ao código de prosperidade. Mantenha seu processo em segredo. Proteja sua fé das dúvidas alheias e deixe que os resultados falem por si mesmos quando se manifestarem em sua vida. Agora, vamos abordar algumas questões práticas que podem surgir quando você começar a aplicar este conhecimento. E se eu esquecer de fazer as orações em algum dos dias do ciclo? Padre Pio recomendava que, neste caso, o ciclo fosse reiniciado desde o início, na próxima primeira sexta-feira após a lua nova. A consistência é crucial para a eficácia do método. Quanto tempo leva para ver resultados? Isto varia enormemente dependendo de muitos fatores: a pureza de sua intenção, a intensidade de sua fé, sua necessidade real e também o que Padre Pio chamava de o tempo divino, o momento perfeito para que sua bênção se manifeste. Alguns veem resultados imediatamente após completar o ciclo de 9 dias. Outros podem precisar repetir o processo por 3 ciclos consecutivos. Como ele dizia, a persistência na oração é um sinal de fé verdadeira. Posso usar o código para ajudar outras pessoas? Absolutamente sim. Na verdade, Padre Pio ensinava que o código funciona ainda mais poderosamente quando aplicado em benefício de outros, especialmente familiares em dificuldade. Neste caso, você faria todo o processo em nome desta pessoa, colocando sua intenção financeira no papel. E a pergunta que talvez mais pessoas tenham: o código funciona para ganhar na loteria? Existem, como mencionei, muitos casos documentados de pessoas que foram guiadas a números vencedores através deste sistema. Porém, Padre Pio alertava que focar exclusivamente em jogos de azar, como objetivo final, muitas vezes contamina a pureza da intenção. Se você decidir incluir um bilhete de loteria como parte de sua estratégia de manifestação, faça-o com uma intenção clara sobre como usará os recursos para o bem maior, não apenas para a satisfação pessoal, e esteja aberto para que a prosperidade se manifeste através de outros canais que podem ser muito mais adequados ao seu crescimento espiritual e propósito de vida. Como o próprio Padre Pio dizia, Deus sempre atende nossas orações, mas nem sempre da forma como esperamos. Frequentemente, Ele tem preparado para nós algo muito melhor do que o que pedimos. Chegamos ao final desta revelação sobre o código secreto de Padre Pio para a prosperidade. Um conhecimento que, aplicado com sinceridade, fé e pureza de intenção, tem o potencial de transformar não apenas sua situação financeira, mas sua relação com o dinheiro e sua compreensão do próprio propósito da abundância material. Não se trata apenas de receber mais. Trata-se de tornar-se um canal através do qual a generosidade divina pode fluir para o mundo. Não se trata apenas de ter mais recursos, mas de ser um recurso para outros. A verdadeira promessa do Código de Padre Pio não é apenas a libertação da escassez, mas a descoberta de uma nova forma de viver, em harmonia com as leis espirituais de prosperidade, gratidão e serviço. Como ele mesmo dizia em um de seus últimos conselhos sobre o tema: a verdadeira riqueza é ter o suficiente para viver com dignidade e ainda ter algo para compartilhar. Quando você alcança este estado, descobrirá que recebeu muito mais do que dinheiro, recebeu paz. Esta é a sabedoria que Padre Pio, o santo dos estigmas, o homem que carregava em seu corpo as marcas de Cristo, queria compartilhar com o mundo. Um conhecimento que nos lembra que o espiritual e o material não são reinos separados, mas aspectos interconectados da mesma realidade divina. E agora que você conhece este código secreto, esta chave para a abundância, o que fará com ele? Usará este conhecimento apenas para seu benefício pessoal ou se tornará um canal de bênçãos para muitos? A escolha, como sempre, é sua.
Lembre-se das palavras que Padre Pio repetia frequentemente. Ore, espere e não se preocupe. Aplique o código com fé, aguarde com expectativa positiva e deixe que a preocupação seja substituída pela confiança de que suas necessidades legítimas serão supridas no tempo perfeito e da maneira perfeita. Se este vídeo tocou seu coração, se você sentiu uma ressonância profunda com estas palavras, isso é um sinal de que este conhecimento chegou até você no momento certo, quando você está pronto para recebê-lo e aplicá-lo, não por coincidência, mas por providência divina. Compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que está enfrentando dificuldades financeiras e poderia se beneficiar deste conhecimento. Não perca nosso próximo vídeo, que está aparecendo na sua tela agora. Clique no card e confira os segredos místicos que santos e videntes usaram para manifestar milagres em suas vidas cotidianas. A sabedoria antiga que a modernidade esqueceu, mas que continua tão poderosa hoje quanto há 1000 anos. Que a paz esteja com você e que a abundância divina se manifeste em sua vida a partir de hoje. Lembre-se, o milagre financeiro que você tanto espera pode estar a apenas 9 dias de distância. E uma última revelação. Padre Pio costumava dizer que o momento entre o pedido sincero e sua manifestação é sagrado. É neste intervalo que nossa fé é testada e fortalecida. É neste aparente silêncio que o milagre está sendo tecido nos bastidores espirituais. Como ele dizia, a semente plantada na terra parece morta e esquecida antes de brotar em toda a sua glória. Seu milagre financeiro pode já estar a caminho, silenciosamente se formando, apenas aguardando o momento perfeito para se revelar em sua vida. Até o próximo vídeo, mantenha a fé viva e a esperança acesa, porque, como Padre Pio sempre afirmava, a fé vê o invisível, acredita no inacreditável e recebe o impossível. E talvez, justamente agora, o impossível esteja prestes a se tornar realidade em sua vida financeira.